Pauta da 80ª, 29ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cajubi, realizada em 3 de fevereiro de 2016. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores e ao público presente. Solicito que ficamos todos de pé para a oração que o Jesus nos ensinou. Solicito que hoje é o segundo secretário que faça a chamada regimental de todos os vereadores. Aderval Manfredo, Agerino dos Santos Araújo, Anderson Cristiano de Moraes, Wilson Bueno, Márcio de Faria, Maria de Lourdes Saquetim, presente. Nivaldo Ferreira das Neves, Renato Martins da Silva, Wilson Miatelo Diniz. Havendo o número legal para as deliberações sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Vamos dispensar a leitura da ata anterior e vamos à ordem do dia. Leitura do ofício número 2024/2016 do Poder Executivo, 19 de janeiro de 2016. Leitura do projeto de lei do ofício número 145/2016 do Poder Executivo, de 19 de janeiro de 2016. Ofício número 024/2016. Senhor Presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares deste Legislativo na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei número 145/2016. Desta data, objetivando a autorização dessa Casa de Leis para que o município crie o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR. Trata-se de autorização para que o município de Cajubi organize seu setor turístico, adquirindo assim sua estrutura para inserir nesse setor da economia que tantos benefícios tem proporcionado ao município da região. Dessa forma, encaminhamos para votação o incluso projeto de lei em regime de urgência, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, esperando sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Ao excelentíssimo senhor Aderval Manfredo, presidente da Câmara Municipal de Cajubi. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, conforme específica e da outras providências. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que encaminha à Câmara Municipal para discussão e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fique criado o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, que será nomeado por decreto do Executivo, que se constitui em órgão local na conjugação de esforços entre o poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo e consultivo para o assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico do município de Cajubi. O presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares, exceção feita quando da constituição inicial do Conselho, que poderá prorrogar o primeiro mandato por mais de 6 meses. O presidente designará o primeiro secretário e o segundo secretário dentre os membros do Conselho. As entidades da iniciativa privada acolhidas nesta lei indicarão os seus representantes, titular e suplente, que tomarão assento no Conselho com um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos por suas entidades. As pessoas de reconhecido saber e aquelas que de forma patente possam contribuir com os interesses turísticos do município poderão ser indicadas pelo CONTUR para mandato de 2 anos, com aprovação de 2/3 de seus membros, podendo ser reconduzidas pelo CONTUR. Os representantes do Poder Público Municipal, titulares e suplentes, que não poderão ser em número superior a 1/3 do CONTUR, serão indicados pelo prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, podendo ser reconduzidos pelo prefeito. Para os casos, parágrafos 3º, 4º e 5º e 6º deste artigo, após o vencimento dos seus respectivos mandatos,
os membros permanecerão nomeados enquanto não houver nova nomeação. Em se tratando de representantes titulares de cargos estatais, estaduais ou federais, esses indicarão seus respectivos suplentes. Artigo 2. O Conselho Municipal de Turismo será composto por um representante e respectivo suplente de cada segmento, a saber, agentes de hoteleiro, pousadeiro, restauranteiro, associação comercial, associação rural, clube social, geógrafo, artista ou artesão local, OAB, representante de estabelecimentos populares. Artigo 3º. Compete à Contur avaliar, opinar e propor sobre a política municipal de turismo, as diretrizes básicas observadas na citada política, planos anuais e trienais visando o desenvolvimento e expansão do turismo no município, os instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico, os assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos. Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do município e orientar a melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível. Programar e executar debates sobre temas de interesse turístico para a cidade e região, ouvindo observações das pessoas envolvidas, mesmo que entranhas ao conselhos, bem como de pessoas experientes convidadas. Manter intercâmbio com entidades de turismo do município, ou fora dele, oficiais ou não, para maior aproveitamento do potencial local. Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como motivações de exigências administrativas ou regulamentares, que dificultem as atividades de turismo em seus diversos segmentos. Propor programas e projetos nos segmentos do turismo, visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade. Propor diretrizes de implementação do turismo através de órgãos municipais e dos serviços prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de prover a infraestrutura local adequada à implementação do turismo em todos os segmentos. Sugerir e divulgar as atividades ligadas ao turismo do município, participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros. Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo no município, emitindo parecer relativo a financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística em geral. Colaborar de todas as formas com a Prefeitura e suas secretarias, nos assuntos pertinentes, sempre que solicitado. Formar grupos de trabalho para desenvolver os estudos necessários em assuntos específicos, com prazo para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao Conselho. Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração dos serviços turísticos do município. Sugerir a celebração de convênios com entidades, municípios, estados ou União, e opinar sobre os mesmos quando for solicitado. Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do município a congressos, convenções, reuniões ou novos acontecimentos que ofereçam interesse à política municipal de turismo. Elaborar e aprovar o calendário turístico do município. Monitorar o crescimento do turismo no município, propondo medidas que atendam à sua capacidade turística. Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais. Conceder homenagem a pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área do turismo. Eleger entre seus pares o presidente em seu escrutínio secreto na primeira reunião de ano ímpar. E organizar e manter o seu regimento interno. Artigo 4º. Compete ao presidente da Contur representar o Contur em suas relações com terceiros, dar posse aos membros do Contur, definir a pauta, abrir, orientar e encerrar as reuniões, acatar a decisão da maioria sobre a frequência das reuniões, cujo espaço não poderá ser superior a 60 dias, indicar o secretário executivo e, quando necessário, o secretário adjunto,
Cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando contas de sua agenda na reunião seguinte. Cumprir e fazer cumprir esta lei, bem como o regimento interno a ser aprovado por 2/3 de seus membros, e proferir o seu voto apenas para desempate. Artigo 5º. Compete ao secretário executivo auxiliar o presidente nas definições das pautas, elaborar e distribuir as atas das reuniões, organizar o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a secretaria e o expediente, controlar o vencimento dos mandatos dos membros do CONTUR, prover todas as necessidades burocráticas e substituir o presidente nas suas ausências. Artigo 6º. Compete aos membros do CONTUR comparecer às reuniões quando convocados, em escrutínio secreto, eleger o presidente do Conselho Municipal de Turismo, levantar ou relatar assuntos de interesse turístico, opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município ou da região, não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários, constituir os grupos de trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico especializado se necessário. Cumprir esta lei, cumprir o regimento interno e as decisões soberanas do CONTUR. Convocar mediante assinatura de 25% dos seus membros, assembleia extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive o presidente, quando o estatuto ou o regimento interno forem afetados. E votar nas decisões do CONTUR. Artigo 7º. O CONTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma vez por mês, perante a maioria dos seus membros, ou com qualquer quórum 30 minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data ou em qualquer local. As decisões do CONTUR serão tomadas por maioria simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do regimento interno, caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros, ou ainda nos casos previstos nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1º e do artigo 12. O suplente representará o respectivo titular na sua ausência, podendo ser convocado pelo presidente do CONTUR, para participar de todas as reuniões a fim de inteirar-se dos assuntos pertinentes. Artigo 8º. Perderá a representação da entidade o membro que faltar 3 reuniões ordinárias consecutivas ou 6 alternadas durante o ano. Artigo 9º. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o CONTUR poderá expulsar o membro infrator em escritúrio secreto e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua entidade ou categoria, que assim deverá iniciar a indicação de novo nome para a substituição do tempo renascimento do anterior. Artigo 10. As sessões do CONTUR serão devidamente divulgadas com a necessária antecedência, inclusive na imprensa local e abertas ao público. Artigo 11. O CONTUR poderá ter convidados especiais, sem direito a voto, com a frequência que for desejável. Serão personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado por maioria absoluta de seus membros. Artigo 12. O CONTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprovada, em escrutínio secreto por 2/3 de seus membros ativos. Artigo 13. A Prefeitura Municipal cederá local para a realização das reuniões do CONTUR, bem como cederá um ou mais funcionários e material necessário que garanta o seu bom desempenho. Artigo 14. As funções dos membros da CONTUR não serão remuneradas. Artigo 15. Os casos omissos serão resolvidos pela presidência do Conselho. Artigo 16. No prazo de 90 dias da publicação desta lei, o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, deverá elaborar seu regime interno, que deverá ser aprovado por decreto do Executivo. Artigo 17. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrárias. Prefeitura do município de Cajubi, 19 de janeiro de 2016. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Primeira discussão. Primeira votação. Segunda discussão.
Segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Aprovado. A leitura do ofício número 0225/2016 do Poder Executivo 19 de janeiro de 2016. Vamos ler só o ofício, porque os nobres colegas já têm a cópia. Então vamos ler só o ofício. Ofício número 25, 2016. Senhor Presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares deste Legislativo na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei número 146, 2016, desta data, que autoriza o Executivo Municipal a confirmar a intenção de integrar o consórcio público intermunicipal de gestão e desenvolvimento regional da região administrativa de Barretos, com os municípios de Altair, Barretos, Bebedouro, Colômbia, Embaúba, Estância Turística de Olímpia, Guaíra, Jaborandi, Palmares Paulista, Paraíso, Severina, Taquaral, Terra Roxa e Vista Alegre do Alto. Conforme o protocolo de intenções inicialmente autorizado por esta Casa de Leis, mediante aprovação da Lei nº 2.208, em 9 de outubro de 2015. Trata de atendimento à Lei nº 11.107/2005, que rege os consórcios públicos, dispositivo que dispõe sobre a necessidade de ratificação do protocolo de intenções pelo ente em que se dispõe a integrá-los. Dessa forma, encaminhamos para votação o incluso projeto de lei em regime de urgência, nos termos 44 da Lei Orgânica do Município, esperando sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Ao excelentíssimo senhor Derval Manfredo, presidente da Câmara Municipal de Cajubi. Primeira discussão. Primeira votação. Segunda discussão. Segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Aprovado. Leitura do ofício 059/2016 do Poder Executivo de dia 1º de fevereiro de 2016. Ofício número 059/2016. Senhor Presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares deste Legislativo na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei número 147/2016, desta data, que autoriza o Executivo Municipal a revogar dispositivo da Lei número 1.328, de 7 de abril de 1995, que autorizou a abertura de rua em imóvel pertencente ao município, objeto da matrícula número 3.745. Trata de medida necessária para a regularização do imóvel citado para o fim de lhe dar menor destinação, revogando assim dispositivo que autorizou a abertura de rua, o que transcorridos mais de 20 anos ainda não ocorreu, por não atender ao interesse público. Dessa forma, encaminhamos para votação o incluso projeto de lei em regime de urgência, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, esperando sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Ao excelentíssimo senhor Derval Manfredo, presidente da Câmara Municipal de Cajubi. Primeira discussão. Primeira votação. Segunda discussão. Segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Aprovado. Leitura do ofício número 065/2016 do Poder Executivo de 3 de fevereiro de 2016. Ofício número 065/2016. Senhor Presidente, com o presente projeto, pretendemos criar os refis municipal, que será um instrumento que possibilitará à Prefeitura do município promover a recuperação de créditos do município, decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas relativos a impostos, taxas e contribuições de melhorias municipais, vencidos, constituídos ou não em dívida ativa, parcelados, ajuizados ou ajuizar, com a exigibilidade suspensa ou não. Além do mais,
O projeto de lei dá incentivo à adimplência, onde o contribuinte que aderir ao programa fará jus à redução proporcional de juros, de mora e multa, se optar pelo pagamento parcelado. O programa contempla também o pagamento em parcela única, com redução de 100% dos juros de mora e multa. Os débitos a que o programa se refere são decorrentes de dívidas tributárias, constituídas ou não, inclusive os inscritos em dívida ativa, ajuizadas ou ajuizar em razão de fatos geradores ocorridos em 31 de dezembro de 2015. O ingresso no programa será feito por opção do contribuinte, mediante requerimento. Poderão ser incluídos nos refis os débitos tributários constituídos até a data da formalização do pedido de ingresso. Isto posto, encaminha o projeto de lei complementar número 030/2016, que institui o Programa de Recuperação de Tributos, Refis Municipal e da outras providências, para apreciação dessa Casa Legislativa. Por considerar relevante a presente matéria, com fundamento no artigo 44 da Lei Orgânica do Município, solicito o regime de urgência para apreciação dos 2 turnos da lei, complementar em uma só sessão. Atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Cajubi, Aderval Manfredo. Primeira discussão. Primeira votação. Segunda discussão. Segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Aprovado. Leitura do ofício número 068/2016 do Poder Executivo de 3 de fevereiro de 2016. Ofício número 068/2016. Senhor presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares deste legislativo, na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei complementar número 031/2016, desta data, objetivando o aperfeiçoamento do Código de Postura do município de Cajubi. Trata de autorização para que a administração aperfeiçoe a legislação municipal, especialmente no que toca à criação de animais das áreas urbanas, com o objetivo de se evitar conflitos na comunidade, assim como assegurar o cumprimento das normas da saúde pública. Dessa forma, encaminhamos para votação o incluso projeto de lei em regime de urgência, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, esperando sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Márcio Donizete Barbarelli, o prefeito. Ao excelentíssimo Aderval Manfredo, presidente da Câmara Municipal de Cajubi. Deixa eu cumprimentar aqui mais um pouco. Dispõe sobre alterações do Código de Posturas do município de Cajubi. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Ficam alterados no artigo 58, do inciso 2 e 63, do inciso 4 da Lei Orgânica, da Lei Complementar, o Código de Postura do município de Cajubi, que passa a ter as seguintes redações. Os animais encontrados nas vias, logradouros públicos, nas áreas urbanas de expansão urbana, serão apreendidos e recolhidos ao sistema de apreensão de animais da Prefeitura Municipal, a ser devidamente criado e regulamentado por decreto. Ser vendido em leilão público se for bovino, equino ou cão de raça, observadas as prescrições desse código referentes à matéria, sendo os valores arrecadados revertidos para a manutenção e melhoria do serviço de apreensão de animais da Prefeitura de Cajubi. Manter em habitações particulares, cães, gatos, porcos ou qualquer outro tipo de animal, que comprometa a higiene e o sossego público a critério da fiscalização municipal. Criar ou manter nas áreas urbanas galinhas, porcos, pavão e outras aves ou animais destinados ao abate ou consumo. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura do município de Cajubi, 3 de fevereiro de 2016. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Primeira discussão. Primeira votação. Segunda discussão. Segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Aprovado. Leitura do projeto de lei complementar número 001/2016 do Poder Legislativo de 3 de fevereiro de 2016.
Projeto de Lei Complementar número 001, de 3 de fevereiro de 2016. Dispõe sobre a alteração da Lei número 01, de 6 de fevereiro de 1997, e suas posteriores alterações, que dispõe sobre a estruturação do quadro pessoal da Câmara de Cajubi e outras providências. A mesa da Câmara Municipal de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o inciso 1º, 2º e 4º do artigo 28, parágrafo 1, do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Cajubi e incisos 2 do artigo 195 do Regime Interno, faz saber que a mesa envia para apreciação e votação o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Ficam criados no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Cajubi os cargos de controlador interno e de atendente, que passam a fazer parte integrante do anexo 2. Quantidade 1, denominação controlador interno. Requisitos: curso superior em Direito ou Contabilidade ou Administração. Referência 13, provimento efetivo. Quantidade 1, denominação atendente. Requisitos: ensino médio. Referência 4, provimento efetivo. Artigo 2º. Fica alterado o anexo 2º do quadro de pessoal desta Câmara, acrescentando uma vaga para o cargo de controlador interno, referência 13, e uma de atendente, referência 4, de provimentos efetivos com vencimentos indicados no anexo 2. Parágrafo. Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei número 01, de 6 de fevereiro de 97, e suas posteriores alterações anteriores. Artigo 3º. Os cargos criados por esta lei serão preenchidos a partir da realização de concurso público, nos moldes do artigo 37, segundo da Constituição Federal. Artigo 4º. As despesas de execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas posteriormente se necessário. Artigo 5º. A presente lei complementar entrará em vigor na data da sua promulgação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Cajubi, 3 de fevereiro de 2016. Antes da votação, esse projeto de lei, não somos nós que estamos criando o cargo. Isso é uma lei federal que todos os municípios vão ter que ter o controle interno. Então, você é obrigado, pela lei federal, contratar essa especialidade, para não cair na malha fina, né? Então, tem que controlar tudo, vai ser o controlador da finança da Câmara Municipal. Primeira discussão. Ainda não. Porque pegamos nós de surpresa, né? Aí tem que fazer a organização, ver as leis. Eu acho que nós estamos aqui numa casa de lei. Nós estamos para fazer lei, aprovar a lei e permanecer na lei. E executar. Aquilo que a gente acha em reuniões,
Os interesses pessoais não interessam. Regime interno da Câmara é lei, executar e fazer lei. Então, o nosso trabalho para a população é esse, executar e fazer. Primeira discussão, segunda votação. Segunda discussão, segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Aprovado. Leitura do parecer da Câmara, da Comissão da Finança de Orçamento relativas ao exercício de 2013 do TC 0001937/02613. Acompanha TC 001-937-12613. Parecer. Esta comissão, examinando as contas... Só um minutinho. Essa é em duas votações, viu? Vai voltar na próxima sessão. Pode continuar. Desculpa aí. Esta comissão, examinando as contas conforme o parecer prévio, exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, correspondente ao exercício 2013, cujos apontamentos da auditoria realiza, foram todos acolhidos como regulares, exceção feita aos atos porventura pendentes de apreciação por aquele Tribunal de Contas, que emitiu o parecer favorável à aprovação da supramencionada conta prestada pela Prefeitura Municipal de Cajubi. Na ocasião, reconheceram-se definitivos aos seguintes resultados: aplicação ao ensino, 31,23%. Recursos do Fundeb, 100%. Valorização do magistério, 74,4%. Despesas com pessoal e reflexos, 55,55%. Aplicação na saúde, 28,36%. Transferência ao Legislativo, 3,80%. Execução orçamentária, de 0,01%. Concluindo ante o exposto e em cumprimento ao disposto no artigo 311, inciso 2º, do regime interno desta entidade, por unanimidade de votos, a Comissão de Finanças e Orçamento opina pela aprovação das contas anuais do Executivo Municipal, relativas ao exercício financeiro 2013, acompanhado do outro parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, concluindo pela elaboração do competente projeto do decreto de legislativo e de seu encaminhamento ao plenário da Câmara Municipal para devida apreciação dos senhores edis. Salvo melhor e superior juízo, é o parecer. Câmara Municipal de Cajubi, 10 de dezembro de 2015. Essa votação é votação única. Primeira discussão. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Aprovado. Só para lembrar o que a gente falou ainda há pouco, a gente tem, graças a Deus, uma Câmara de Vereadores que se diz exemplar até no estado de São Paulo. Então, isso se trata de companheirismo, oposição, situação, e a gente procura, e vamos procurar fazer, tudo na norma das leis. Então, está aqui para ser aprovado, para ser julgado, para ser lido antes. Todos os projetos de lei que vêm nessa casa, está na mesa dos vereadores 2 dias com antecedência. Todo mundo pode chegar, ler, discutir, para não ficar na última hora o tumulto. Então eu peço, a respeito desse concurso público, que será feito na maior transparência, pode ter certeza disso. Eu tenho o ofício do prefeito municipal do Estado de São Paulo, né, projeto de lei complementar número 031 de 2016.
A norma dessa casa exige que todos os projetos de lei, para ser aprovado em uma sessão, é com 2 dias de antecedência para ser levado em pauta. Como presidente dessa casa, eu não posso aceitar, foi enviado aqui às 15 horas e 50 minutos desse dia. Então, vai ser levado à Comissão de Justiça dessa casa, porque como se considera um projeto de lei complementar, que já tem um projeto de lei desse, foram mudadas poucas palavras, que já foram feitos há anos passados e aprovado por essa Câmara. Então, eu tenho que encaminhar à Comissão de Justiça dessa casa, e dependendo dessa reação da Comissão de Justiça, voltará na próxima sessão. Peço desculpa, mas eu tenho que regir a norma da casa. E isso, eu não estou alterando nada, todos os vereadores sabem a lei como funciona e quando tem que mandar o projeto. Se abrir em sessão, daqui uns dias a prefeitura vai, nós estamos aqui, está chegando o projeto aí para a gente aprovar sem leitura. Peço desculpas se eu fui um pouco rigoroso. A palavra está aberta para os 9 vereadores. Eu só queria complementar um pouquinho também, depois eu passo a palavra para vocês, que está tendo, nós como vereador, muita procura de transferência de título, para fazer título. Eu acho que todo mundo está passando por essa situação. Vou colocar à disposição a secretária da Câmara, para fazer o preenchimento de cadastro e agendar. Isso vale para todos os vereadores, sem exceção de situação, oposição, conversão, não tem exceção. Já fui na Justiça, pode fazer, que é uma utilidade pública. Então, se tiver alguém que queira transferir título, fazer título, porque agora tem que levar o endereço completo, a moça vai estar credenciada para fazer, a secretária, e depois cada um, né, eu vou deixar agendado, ela vai passar, ó, você trouxe, sei lá, 3 para transferir. Ela vai agendar, vai marcar lá no Tribunal Eleitoral, 2 horas da tarde. Porque tudo tem que ser no agendamento, e nós não temos tempo para fazer isso. E agendar, ninguém tem computador, tem muita gente que tem dificuldade. Então, a gente vai fazer uma utilidade pública para todos, sem exceção. Pode ser? Estão de acordo? Aí, ó, a vez de vir, ó, não, pode ir lá que a menina vai agendar tudo certinho. E mesmo a correria e agiliza o trabalho. A palavra está aberta. Muito boa noite a todos, boa noite, meus caros colegas vereadores, ao presidente da Câmara Devarte. Sobre o que ele estava falando aqui, o projeto de lei que veio aqui dos animais, né? Ele veio agora à tarde aqui. Esse projeto, em 2009, ele já foi feito, né? Foi aprovado, mas não teve, assim, fiscalização, né? Não, ficou no papel. A gente fez outro agora, mas, infelizmente, chegou agora à tarde, né? Vai para a próxima sessão, né? Daqui 15 dias, com certeza, eu acho que vai ser aprovado por vocês. Porque o que é que está acontecendo no nosso município, né? Algumas pessoas perderam a vergonha, para falar bem a verdade, e estão deixando aí animais soltos na rua, né? Principalmente cavalos. A gente vê aí, não é mais 2, 3 cavalos, são 10, 15 cavalos soltos em praça pública, soltos nas ruas, né? Amarrados em beira de barrancos de pistas. Hoje mesmo tinha um cavalo amarrado no meio da pista, aqui indo aqui para o posto Turvo, aqui para Embaúba. Então, eu acho que está na hora que as pessoas perderam a vergonha, né? Eu acho que quem quer ter animal tem que cuidar, tem que ter um lugar decente, né? Desde que seja um terreno particular e seja bem cuidado, não tem problema nenhum. Acontece que eles estão usando o terreno público. E não só está amarrado, como fica solto. Então, para mim, fica uma cidade sem leis, né? Não tem mais 2, 3, são 15 cavalos. Eu vi outro dia, 10, eu tive coragem de contar, tinha 15 cavalos no campinho da piscina solto. Então, isso é uma vergonha para o nosso município, gente. A gente é autoridade, nós somos vereadores, né? Tem que pôr leis e tem que ter fiscalização disso aí. Porque, para mim, vira uma cidade sem leis, sinceramente. E as pessoas, como a gente gosta dos animais, protege, a gente vem cobrar a gente.
Né? Outro dia, quase um animal aí, quase o cara sofreu acidente aqui na pista, indo para Ponte Preta, veio me falar. Quer dizer, então, tá aí nós, temos que cobrar do prefeito isso aí, porque é um problema da prefeitura, né? Poder público do município, né? Todo mundo quer ter animal, tudo bem, pode ter animal, mas põe num terreno particular, seja bem cuidado, ou alugue um pasto, né? Não deixar no meio da rua solto, causa maus tratos, fica o dia inteiro sem beber água, eu já vi isso aí, o cavalo comendo terra lá na piscina, fazendo sujeira no meio das ruas, né? Então, eu acho que é um absurdo isso, né? Então, eu espero que vocês, na próxima sessão, aprovem essa lei, e eu vou cobrar novamente o prefeito para fazer alguma coisa. Porque não tem como a gente continuar com essa situação, né? Tá insustentável. Cavalos amarrados no barranco o dia todo sem água, cavalo solto, não são 2, 3 não, são de 10 a 15 cavalos, eu contei outro dia, solto na rua. Então, é um absurdo isso aí. Então, a gente é autoridade, a gente está aqui para mostrar, para representar a população, e nós temos que cobrar isso do Poder Executivo. Eu vou cobrar do presidente da Câmara, o Devarte, eu tenho certeza que ele vai chegar junto ao prefeito, vai cobrar também fiscalização. Porque não adianta fazer a lei e não ter fiscalização, né? Não adianta, tem que ter fiscalização, tem que ter alguém que fiscalize isso, que multe essa pessoa, né? E depois o animal vai ser doado para alguma instituição, algum leilão, vai ser vendido, alguma coisa vai ser feita, o que não pode ficar na rua. Ninguém é obrigado a não ter animal. Tem, mas tem que cuidar dele, né? Eu acho que isso vale para cachorro também, né? Mas vamos começar por cavalo, porque é uma situação que está muito assim, absurda a gente ver nas ruas aí. Eu vou ler só uma mensagem rapidinho aqui para vocês, né? As cidades devem ser entendidas como um espaço de vida. E nesse espaço vital convivem animais humanos e não humanos. A busca de uma convivência harmoniosa entre as diversas espécies deve ser a tônica de um pensamento moderno, devendo ser praticada pelos poderes e gestores públicos. Humanizar uma cidade e torná-la ecologicamente correta é estabelecer uma agenda ambiental que inclua, de fato, os animais que compartilham com os humanos e o espaço urbano. Não se pode mais admitir práticas cruéis no trato com os animais e muito menos pensar em seu extermínio, quando a situação foge do controle, visando somente benefícios ao ser humano. As soluções para todos os problemas que os envolvem devem sempre levar em conta a necessidade de sensibilizar e educar a sociedade para a convivência respeitosa com os demais seres. Uma nova consciência deve ser assumida, e que todos os seres têm direito à vida, à liberdade e à expressão de comportamentos próprios de sua espécie. Portanto, devem ser tratados com dignidade. Somente o esforço coletivo e sinérgico dos vários segmentos da sociedade envolvidos na problemática poderá dar respostas aos anseios da população de Cajubi, cujos cidadãos desejam e necessitam ter um convívio mais saudável com os animais. Concluo dizendo que lamento profundamente pelo sofrimento que causamos aos animais. Lamento ainda mais pertencer à espécie que se julga dona do mundo e ocupar o topo da evolução. O que mais lamento, no entanto, é não ter o poder de verdadeiramente fazer algo para mudar tudo isso. Muito obrigado a todos vocês. Nobre colega, só para complementar, essa pedida para levar para a comissão, essa lei existe no capítulo 12 do registro. Eu vou ler um pedacinho aqui só, para vocês entenderem melhor, que eu não estou querendo complicar. Do registro, licenciamento, vacinação, proibição de captura de animais nas áreas urbana e exploração urbana. Artigo 57. É proibida a permanência de animais nas largaduras públicas. Artigo 58. Os animais encontrados soltos nas vias e largaduros públicos, nas áreas urbanas e de exploração urbana, serão apreendidos e recolhidos ao serviço de apreensão de animais da Prefeitura Municipal. Artigo 1. A apreensão de qualquer animal será publicada em edital fixado no mural da Prefeitura Municipal, sendo marcado o prazo de 8 dias para a sua retirada. Artigo 2º.
O proprietário do animal apreendido só poderá retirá-lo do serviço de apreensão de animais após pagar a multa, dívida e as despesas de transporte, de manutenção e do edital, cabendo-lhe a responsabilidade por quaisquer danos causados às pessoas e outros animais. Artigo 59. O animal apreendido que não for retirado dentro do prazo previsto no parágrafo 1, artigo anterior, deverá ter uns dos seguintes destinos, conforme o caso: ser distribuído à casa de caridade para consumo, qual ser tratado de aves, suíno, cabrinos, ovino, após devida verificação de seus estados de saúde. Artigo 2º. Ser vendido em leilão público, se for bovino, equino ou cão de raça, observadas nas prescrição deste Código referente à matéria. Parágrafo único. Os animais não enquadrados nos inícios do capítulo deste artigo poderão ser doados, salvos para as instituições e pesquisas de ensino utilizam animais vivos para os estudos. Artigo 60. O animal em quem, após o exame clínico, for medicado veterinário do serviço de apreensão de animais, for constatada doenças que venham a causar risco à saúde pública ou ao período de integridade física de pessoas e outros animais, será sacrificado sumariamente pelo processo animais rápido. Então eu quero dizer que a lei existe, essa aqui. Eu acho que nós não precisamos falar mais nada. Foi passado pela Câmara e aprovado para essa Casa de Lei, em 2009. É federal. Então eu acho que, já que nós estamos em discussão, cabe a nós, esse aqui é um problema da prefeitura. Ela tem que achar um lugar adequado e fazer esse tipo de trabalho. Isso já foi cobrado pela Câmara, já foi aprovado, já foi feito, só não está sendo executado. Agora, não adianta a gente querer mudar e ficar de mãos atadas. Então, isso aqui é cobrado do prefeito. Já foi aprovado para essa Casa de Lei, eu não participava, mas é uma lei idônea que está em exercício. Por isso que eu vou levar para a comissão para ser julgada. Simplesmente por isso, porque existe, mas o que vocês estão pedindo está nesses parágrafos aqui, ó. Eu espero que seja baseado nisso, não é? E é o que a gente quer, mas é o que a gente não vê. Não está funcionando. Então, a gente trazer aqui, para a gente jogar nós contra, não adianta. O que nós temos que fazer? Cobrar da prefeitura. A parte dos vereadores está sendo feita e foi aprovada e executada. No entanto, que estamos aqui discutindo a mesma lei. Então, eu espero que nesse tempo, até a próxima sessão, a gente chega num bom senso e levar até o prefeito, para ele ter uma oposição do que vai fazer. Não adianta a gente alterar a lei e se não for cumprida. Posso até, me desculpa, estar falando demais, mas eu acho que é por aí. Então é só pôr em prática essa lei que já está em processo, que já está ativa. Os senhores concordam comigo? A lei tem que ser cumprida, né? Até agora está no papel, mas não está cumprida, então tem que fazer cumprir. Mais uma vez, vocês me desculpem, eu já falei nessa Casa de Lei, a gente está aqui, e vou dar um tapa mais um pouquinho, mais uma vez. Aqui eu não aceito fazer política.
Política é feito lá fora, conversando com teus eleitores. Se algum vereador se quiser autopromover em cima da Câmara, aqui comigo não vai fazer. Então não adianta jogar eu contra a população. Quer fazer política, cada um que vai fazer na rua, vai de porta em porta bater. Não me traga problema para resolver politicagem, eu não aceito. Vou deixar bem claro. Espero que não me venha com mais coisas dessa. Muito obrigado, a palavra está aberta. Presidente, essa lei dos animais, eu participei, eu tenho quase que certeza que eu participei dela. Só que tem um problema. O que é o problema? É um certo político que tem na cidade, vai outro, entendeu? Eles querem fazer política em cima. Eu tenho amizade com todos os criadores de cavalo aqui, de porco, de galinha, tenho amizade com todos eles. Só que tem a lei tem que ser cumprida. A gente fizemos essa lei aqui, está feita e muito bem feita. E tem a lei que ela já é federal, e tem a municipal que foi feita aqui, eu participei dela. E outra coisa, senhor presidente, outra coisa também é lixo. O senhor pega a estrada de Massagaçu, o pessoal está jogando lixo lá, nós temos um lixeiro aqui em Cajubi, que são bons, coitado. Eles trabalham debaixo de chuva, debaixo do calor brabo, eles são bons. E tem a lei também, tem que executar, tem que pegar um cara lá e pôr lá debaixo de uma árvore, pegar um funcionário e tirar foto do carro, os caras vão levar lixo lá de carro, caramba. Para que aquilo lá? Aquilo é uma barbaridade, tem que fazer cumprir essas leis. A gente aqui está aqui, a gente tem que agradecer o pessoal que vem, e tem que vir bastante gente aqui, para ver o nosso trabalho. Aqui não tem pessoa contra o prefeito, nem a favor, aqui a gente somos todos iguais, e aprovamos todos os projetos que ele pede, tudo que é certo foi aprovado até hoje, e vai continuar sendo. Então, o problema é só fazer cumprir a lei. Esse certo político, eu não vou citar nome, mas depois vai lá, prende um cavalo e põe ele lá para tomar conta, ele vai lá e ajeita o lado. Não tem que ver lado se está errado. Está errado, o cara tem que se pagar, entendeu? Olímpia tem, Barretos tem, prendeu um animal lá, ficou um certo tempo lá. Se a pessoa não pagar o alimento do animal, o animal tem que ser cuidado também. O animal vai ser fechado, vai ter que comer bem, beber água. Num certo ponto, se a pessoa não pagou o prejuízo e tirou o animal da cidade e pôs no lugar certo, pega o animal e doa para o hospital do câncer. Entendeu? É a coisa certa, é só fazer cumprir a lei. Que a gente aqui, eu tenho a minha consciência tranquila, que eu sempre respeitei os votos dos meus eleitores, e sempre que é certo eu aprovo. É isso daí, senhor presidente. Só para complementar, tem muitas leis que estão aqui nessa casa que não é cumprida. Área de passeio, de construções, água jogando, telhado jogando água em cima da calçada, cadeira em calçada atrapalhando o pedestre, área de caminho. Tem várias. O que falta? Fiscalização. Não tem. Colocaram pessoas para fiscalizar obras, coisa. Tudo tem um óculos igual o meu aqui, ó, escuro. Passa e não vê. Não vê que vai dar problema futuramente. Estamos ali com um problema no loteamento. O cara era 2 metros de calçada. O cara levou a casa dele, largou 60 centímetros de passeio. Aí eles vieram reclamar porque não tinha energia. A companhia não aprovou. Tocou fazer outro projeto de alagamento para levar o fio até no meio da rua, porque não tem condições de uma pessoa passar na área de passeio. Então, tem os engenheiros e tem a fiscalização. Então, tudo vista grossa. É o que eu falo, politicagem. Enquanto tiver isso, eu sinto muito falar, mas a gente aprova as leis e elas não são executadas. Por mais ninguém fazer o uso da palavra, por mais nada haver ser deliberado, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e uma boa noite.